tudo bem com vocês? Nós estamos iniciando o programa 82, Ciência e Vida. Meu nome é Aristeu e nós temos hoje presente a Rosane Feiten, Marco Mariotti e Flávio Freire, moradores e flagelados da enchente de 1924. E no programa anterior, 2024. 2024. Eu pensei em 1941 e ia atrapalhar. No programa anterior nós falamos como é que foi o ser flagelado, a própria enchente. Agora nós vamos trabalhar o assunto assim, o que eu posso fazer para me preparar para uma nova crise climática que está ameaçando ser grande, né? Que é o El Niño que todo mundo fala e, pelo que eu tenho sentido, não dá para ficar esperando muito tempo. A probabilidade que aconteça está sendo maior do que de não acontecer nada. Mas eu queria começar com uma coisa com a Rosane. Os animais da tua casa, como é que tu conseguiu salvar? Depois a gente vai para o... Então, salvar animal também é uma prevenção. Sim, com certeza. Nós saímos, como eu falei antes, né? Com água já na barriga, né? E o nosso cachorrinho e a nossa gata ficaram no sótão, com alimento, água lá, né? Só que daí nós saímos e no dia seguinte o meu filho pegou o barco e foi lá pegar eles. Nossa, tinha uma correnteza horrível e eu fiquei muito preocupada. Ele nada bem, rema bem, se criou na enchente, né? Mas ele conseguiu trazer o Luke, que era o cachorrinho, que era idoso e estava doentinho. E pegou o gato também? O gato fugiu pelo telhado. O gato ele não achou e não conseguiu achar. O gato estava em cima do telhado da vizinhança. E ele voltou com o cachorrinho, daí ficamos com o cachorrinho lá na casa da minha sobrinha, colocamos no box lá. E quando a gente retornou para casa, a alegria foi chegar e encontrar minha gatinha Luz nos esperando na escada, sabe? Mas foi uma cena linda. Ela é Luz o nome dela. Eu dei esse nome dela na pandemia, que meu filho, esse mês, adotou ela. Para ter uma luz, né? E ela é branquinha, olhos azuis. Tá lá com nós até hoje. Legal essa sensação. Mas assim, nós encerramos a parte anterior. O que a gente aprendeu? E uma das coisas que eu aprendi, assim, eu esperava que o poder público pudesse melhorar o nível de informação para nós, mas continua a mesma coisa, dizendo, olha, vai chover, prepara aqueles avisos genéricos que não servem para nada. Então, eu não sei. Então, acho que assim, continuamos, na minha visão, cada um tendo que cuidar por si. Então, assim, o que vocês planejam fazer? E planejar significa ações preventivas, ou seja, que se acontecer eu consigo pular fora e caso eu seja pego, o que eu vou fazer? Tá? Nesse sentido, assim, o que vocês pensaram fazer? Mariotti, tu que mora numa casa que era inexpugnável. Encheu d'água. O que tu pensa fazer agora para se proteger? Tu falou antes assim, em termos de proteção, a ideal seria sair dali, ponto, ir para um lugar que não pegasse água, né? Mas agora começar a chover e a água pegar preço, já vou começar a levantar tudo bem alto, né? Tu estabeleceu para ti um nível que tu vai acompanhar e diz assim, quando a água chegar naquele lugar lá, eu começo a correr? Porque essa é uma coisa que cada casa deve ter. Em função da despreocupação da outra vez, eu jamais imaginei que fosse chegar água na minha casa. Nunca havia chegado antes. Nem a de 1941, aquela não chegou. Então eu fui dormir absolutamente sossegado à noite. Fui dormir 1h da manhã. Quando eu levantei às 8 horas, nem isso. Já tinha água entrando na minha garagem. Aí foi um desespero, né? Eu não dava mais. Deixa eu compartilhar uma assim, eu trabalhei na Paramola Sul, que fica na beira do rio em Sapucaia. E ela era na beira do rio, né, justamente para poder pegar água para poder alimentar o tingimento, a tinturaria. E lá era enchente, quase 3, 4 anos dava uma enchente grande. Então a gente acompanhava o nível da água em Taquara, o nível da água em Campo Bom, o nível da água em São Leopoldo e aí o nível da água na frente da casa. Então a gente sabia que se a água estava em Taquara, 2 dias depois chegava. Então dava tempo de a gente comprar material, levantar as máquinas, fazer uma série de coisas. Essa informação eu acho a gente assim, conseguia ter. Mas eu acho que é importante que cada um marque, porque esperar que a prefeitura me diga qual é a cota que eu devo sair, eu tenho que estabelecer, olha,
quando sair naquela casa ali, eu vou ter que começar a correr. Cada um tem essa visão. Na verdade, nós nos baseávamos com o sensação do Caim. Subiu tanto lá, sabe que vai subir tanto aqui, se tem uma estimativa, né? Mas eu acho que cada um, ou cada bairro, deveria começar a cuidar de si mesmo dessa informação mais pessoal. Quando é que tu vai pegar e vai ir para a chácara, né? Vai esperar bater água na... Quando estiver entrando na minha garagem, ainda tem um degrauzinho para entrar dentro da casa. Eu já pretendo estar com todos os móveis erguidos, que eu tenho bem mais cavaletes hoje. Como eu não coloquei... Fazer bastante cavalete. Fabricar bastante cavalete. Colocar tudo na altura máxima que der, né? Porque vai ter coisas... pensando em mim, né? E sair, ir para a chácara, ou eu tenho irmãs também, né? Que moram em locais altos. E vocês já pensaram em içar? Içar? Içar, você botar uns ganchos e levantar. Em vez de botar cavalete, porque o cavalete sempre vai... o cavalete cai. Depende. Cai, né? Dependendo de alguma coisa, pode bater nele e derruba, né? Complicado. O que mais? A geladeira, para eu entrar dentro da cozinha, né? Eu tive que empurrar e estava a geladeira, fogão, tudo atirado no chão, né? Tudo no meio da lama. Tudo no meio. Então, assim, essa é uma visão, em relação ao patrimônio, isso. Daria para fazer talvez um mutirão que possa fazer naquele quarteirão, vamos levantar a casa da Rosane, vamos levantar a casa do fulano, fazer para que vocês possam fazer isso antes, mas uns 2, 3 dias antes. Não dá para esperar, fazer na hora que deve faltar braço. Né? Comprar algum tipo de mantimento, vocês chegaram a pensar em fazer isso? Eu já me preveni na época, a gente tinha, comprou o básico ali, né, de alimentação para ter em casa alguma coisa para sobreviver alguns dias. Principalmente água, né? Água a gente... Água de monte, aqueles galãozinhos de 10. Não, se tu pegar a garrafa PET aí, põe enche d'água e coloca umas 4 gotinhas de que boa lá dentro, que outros pode, né? Detergente lá dentro. Fecha ela e guarda, ela dura um bom tempo, aí uns 2, 3 anos sem se preocupar. Então dá pra gente botar a garrafa PET e fechar umas gotinhas que ela... Por poucos dias, se for os poucos dias. É aquela história, né? Se quiser a paz, se prepara para a guerra, né? Então tu tem que te preparar para isso aí. Eu acho que o grande se preparar é o barco. Você dá uma maneira de... Tem um barco. Tem um barco. Ô Mariotti, mas o barco é barato. Eu comprei o barco. Posso contar uma historinha do meu barco? Claro. O meu filho era bebê, tinha 7, 8 meses. Eu tinha recém 2007. Teve uma enchente grande. Eu estava no polo trabalhando e eu voltei do Bradesco, né? E quando eu cheguei na rua São João, ali antes da Rádio América, um pouco, já tinha água. E a minha casa era bem mais para baixo. E eu pensei, e agora, meu Deus? Meus filhos, o outro estava em casa também, com a babá. E eu tinha que ir embora. E naquela época... não tinha como chamar alguém para te socorrer, né? Eu acho que eu precisei criar uma maneira. Não era muito tarde, eu liguei para o Bortolazzo, encomendei o barco, e liguei e deu sorte. Me disseram lá no Bortolazzo, tem barco para vender. Liguei para o Bortolazzo, tem barco aí? Tem barco. Quanto custa o barco? Tanto. Claro, como eu sempre digo, eu tinha um bom emprego, né? Um bom salário. Comprei o barco. Deu 15 minutos, o Bortolazzo veio com o caminhão largar o barco para mim. E eu de terninho, toda maravilhosa ali, né? Bancária. Tirei o sapato, né? A bolsa e entrei para dentro do barco para poder ir embora. E eu esqueci de um grande detalhe. O remo. E daí eu não tinha remo. Tu entrou no barco sem remo? Mas aí eu fui na casa de uma vizinha que me emprestou uma vassoura. Sabe aquela vassoura? Eu olhei no pátio dela, algo parecido com remo. Barco com remo. Aí eu olhei no pátio dela, tinha uma vassoura de palha. Sabe aquela vassoura de palha que tá gasta? Sim. Aí eu olhei para aquela vassoura. Isso vai servir. Eu disse para ela, é aquilo, por favor, me empresta. Nunca me esqueço.
a mãe da Dani Miller. Moravam ali. E ela disse, pega. Eu disse, eu preciso ir embora. Entrei dentro do barco com a minha vassoura, uma bruxa. Eu brinco sempre. E remei até a minha casa e a partir de lá eu tenho meu barco. E tem remo. Eu comprei o remo depois. Comprei o remo decente. Mas o vendedor também não te perguntou se tinha remo. Não, porque olha que venda mal feita. Que venda mal feita, não, tá. Não, eu preciso rir. Eu escrevo muito no Facebook sobre isso. Essa história do barco eu já contei umas quantas vezes. Flávio, o que tu faria no teu caso? Cara, hoje, primeiro eu levantaria o que eu puder. Botar lá dentro, eu vou botar lá dentro. Porque se chegar lá em cima, bom, aí chegou lá lá no Oswaldo Aranha Ramiro, né? Você sabe que existe a região que habitualmente alaga, digamos assim, né? A gente levanta as coisas, enfim, e acaba se tornando, a gente vai, vamos levantar. É um processo bem, eu diria assim, exausto, cansativo, é cansativo, exaustivo aquilo. A gente vai, então levanta isso, levanta aquilo, e sempre a gente junta uma turminha boa e invariavelmente deixa para a última hora, né? Aí vira desespero de levantar coisas. Sim. É complicado. E tem que ser forte. E a gente não tem estruturas para botar em cima. Então é complicado. Acho que é de se pensar muito mesmo, de se investir em cavalete, pensar. Roldana, mas tem uma coisa também que agora tu trouxe que para mim é o desapegar-se antes. Ter menos coisas. Isso. Eu estou fazendo a mudança da casa da minha mãe em Taquara. Cara, o que tem de coisa lá, coisa é banquinho, é banca, sem falar dos pertences pessoais. A gente então, é apegado. Cara, então assim, imagina tu ter que... É assim, não adianta. O Flávio perdeu os livros dele, todos os discos, todos, assim. Então é um desapego, tem disco lá que ele nunca mais iria escutar, então, mas a gente guarda. Então, aquilo que era para ser uma mudancinha, né, um salvamento, passa a ser um salvamentão. Eu sofro pelas fotos que eu perdi. As fotos. A história da gente. As fotos de uma vida que tinha uma caixa de fotos que não deu para salvar uma, que ficou cheia de. Eu deixei meses parada no canto porque eu não conseguia olhar. E quando eu fui olhar, eu pegava uma por uma. Aí eu peguei lá uns marketing mas não adiantou. Mas o brasileiro não tem cultura de prevenção. Eu não estou falando do povo, o empresário não tem. Se tu pegar os empresários que foram atingidos, o que eles fizeram? Boa parte deles, então vou resumir, eles aumentaram o muro. Mas o que é aumentar o muro? O muro vem uma aguinha, vai derrubar e vai entrar água pelo lado, então assim, não tem. Então a prevenção na nossa cidade, no nosso país não existe. Nem do poder público e nossa, mas pelo menos eu acho que a partir desse programa eu gostaria que a gente começasse a desenvolver prevenção. Que cada um isso é importante. E aí, por exemplo, que cada um pense no se eu seu plano assim, de contingência. Vai ter que fazer 2 malas com aquilo que de fato é importante para ti. O que tu vai botar ali dentro? Roupas, né? Mas não todas as roupas, não todos os livros, não todos. Nessa mudança agora, meus livros, quando eu morava em Porto Alegre, eu estava tudo, moro ainda lá, eu levei tudo para casa lá de Taquara para guardar. Agora, olha, 90% eu descartei, porque eu não vou ler mais. Já li. Por que eu estava guardando aquele monte de livros? Eu perdi um monte de livros também. Sim, mas a gente não precisa daquele. Eu já tinha doado diversos para a nossa biblioteca. Então, o desapegar é uma coisa importante também, tá? Desapegar agora do que tu... eu acho que uma boa ideia de livros e de coisas que se consiga para a nossa biblioteca, né? Essa está de bom grado. Claro. E está disponível, se o dia do precisado, vai lá e consulta o mesmo livro. Exatamente. Isso é muito importante, realmente. Eu dei uma sorte que antes de sair de cá, porque eu jamais pensei que fosse lá no fundo da minha casa, né? E não entrar 1 metro e pouco lá dentro. É, bem isso. Nunca na vida que eu pensei, porque o campo do Monte Negro... Achei que eu não fosse viver para ver isso. Ele passou do meio campo do Monte Negro. Passou do meio campo. Então a água entrou dos 2 lados ali. Né? E aí a minha sorte foi que antes de eu sair, eu botei o meu instrumento em cima e peguei meus
minhas músicas. composições e tudo lá, Botou em e cima. botei em cima. Porque ela chegou no meio. Tem outra coisa que dá para aprender Eu assim, teria ó. perdido Depois eu volto para pegar. Não tem depois eu não. volto para pegar. Voltamos para pegar o Tu pode cachorrinho. não cozinhar. Quando eu Mas saí, a água já é que estava quando aqui. tu sai, tu já sai aqui, né? Então tu não volta mais. Mas não, eu volto para pegar. Não dá mais. Eu não voltei, eu fiquei com medo de voltar. Voltei no outro dia ainda, mas com a água já aqui, assim. Aconteceu uma situação Pra sair. bem, me deixou muito chateado até, me desculpando já aqui, com o meu sobrinho, o Thiago. Tive que ir na casa dele buscar alguma coisa, eu não me lembro o que era. E ele tinha que mergulhar para procurar alguma coisa, eu não me lembro o que era. Não, eu fui com o Jeep, dei a volta lá por cima, entrei lá pela Independência lá, né, deixei o Jeep lá. E ele pegou uma carona num barco e foi na casa dele. E eu lá dentro do Jeep esperando ele lá, ele voltar. Frio. Eu comecei a ficar muito frio. E ele não vinha. Eu digo, não, eu vou dar um jeito de pegar uma roupa, alguma coisa e voltar. Só que quando eu saí nesse ínterim, ele retornou, sabe? Eu já estava gelado dentro do Jeep, molhado, absolutamente, né? E ele mais molhado que eu, que teve que mergulhar. Ele disse, eu voltei, cheguei lá, o senhor não estava. Onde é que o senhor estava, né? E aí me bateu um desespero, diz ele, né? Eu não sabia nem o que fazer. Eu disse, não, aí acabamos nos encontrando depois, mas houve aquele desencontro em função da demora dele ter ido lá, né? E eu ter ficado esperando. O que aconteceu? Duas situações desesperadoras. Primeiro, a mim, que fiquei gelado dentro do carro, e segundo, que estava só ali esperando ele, né? E acudindo alguém eventualmente. E ele que foi lá, voltou e não me encontrou mais. Meu Deus. Sim, esses desencontros. Esses desencontros que possam... E a gente não conseguia se comunicar, porque não tinha mais telefone. Não... Outra coisa, bateria de celular. Complicado. Power bank aquele, a gente tem que estar preparado para aquilo. Porque tu não pode ficar dependendo só, não, de noite eu vou carregar o celular. Não vai ter noite. Eu tinha um no-break do computador que funciona, que é uma beleza. E aí tem o inversor, né, no no-break, serve para carregar. Então eu tinha aquilo lá de stand-by de emergência. Porque assim, ó, o celular hoje, ele é vital, tá? Ele é vital, ele não é, assim, eu não vou dizer que é igual à comida, mas ele é fundamental para poder fazer a comunicação. Então, se eu estou flagelado, eu tenho que levar o celular comigo com bateria. Não adianta eu levar o celular sem bateria, né? Ou sem carga, né? Não pode. Então, a bateria é um plano bem importante. Ter para onde ir, por exemplo, tu tem o teu sítio. Saber essa organização, para onde é que tu vai caso tu tenha que sair, Flávio, para onde é que tu vai caso tu vai lá para o nosso sítio. Né? Mas assim, a gente tem que ter esse pensar, planejamento, né? Esse pensar anterior e conversar, olha, eu vou para tua casa, se der zebra aqui, se der zebra na tua, nós vamos para tal, ou seja, o plano B de onde eu vou. Né? Tem a prefeitura também que leva o pessoal para... Sim, mas ficar esperando... porque tem muita gente que não tem para onde ir mesmo, né? E o plano B dos idosos e doentes também. A identificação deles é uma coisa que eu acho que é fundamental. Tá? Isso é importante. Os medicamentos tem que levar. Prioritários para retirarem, porque vira cada um pedindo. Eu acredito que para o poder público também é complicado, assim como para nós, porque nós administramos a nossa família, a nossa casa, né? E eles administram, mas eles precisam de planejamento para isso também. Isso de saber qual casa que tem uma pessoa de cadeira de roda, um idoso, né? Aquela lista, nesse endereço a gente precisa dar prioridade, né? Então, eu sou administradora, né? Então, planejamento é tudo. Numa casa, numa empresa e numa cidade. Agora, assim, eu vou te perguntar, se esperar que a prefeitura faça um projeto para ir lá na tua casa para saber, não, então acho que não é. É da associação dos aposentados, da associação dos moradores, que tem que fazer isso aqui e já deixar pronto. O interessante porque senão é que nesse aspecto da prefeitura, ela tem já aquele grupo de flagelados, que todo ano normalmente tem uma enchente, eles têm que socorrer. Então, eles já se veem, né, digamos, assoberbados de coisas para fazer. Eu acho que ajudar a Defesa Civil
o nosso papel é ajudar a defesa civil. Exatamente. Porque Mas eles vão para proteger vida, eles não vão proteger cachorro, gato, é vida. Eles vão tirar a pessoa. Esse é o primeiro, os dois, três dias. Primeiro foco. Eu tive a experiência da associação do bairro, eu fui presidente, né? E infelizmente a gente não tem voz, né? A associação não tem voz, né? Não adianta. Eu fiz lista, eu pedi coisas, eu no fim fui taxada de chata, né? A minha boa vontade de ajudar a nossa comunidade, né? E eu sei que o poder público tem os planos deles, as pessoas com... eu não me sentia valorizada, não me sentia ouvida e desisti. Eu passei anos ajudando o Gelson, né, que era o presidente, porque eu conheci ele lá no Top Center, eu tinha uma salinha lá, e daí eu sobrou tempo, né, eu me aposentei, eu fazia aposentadoria, daí o Gelson fazia o trabalho com as crianças, porque eu tinha filho no Fera, e ia atrás de projeto social. Aí, enquanto que eu ajudava o Gelson, eu tinha voz. Aí, quando foram escolher um novo presidente, ninguém queria. Nem eu. Mas ninguém queria. Daí disseram, Rosana, tu não aceita ser presidente? Eu te ajudo, bababá, bababá. Eu disse, tá, eu aceito, mas eu tenho meus compromissos pessoais, né? Só que daí, quando eu virei presidente, eu não era mais ouvida. Eu conversei com uma pessoa que aconteceu a mesma coisa com ela. Quando ela ajudava a associação, ela era ouvida, valorizada, e quando ela virou presidente, ela não era mais atendida nem ouvida. Não sei o que acontece, E daí tu vai uma, vai duas, vai três, e o que tu faz? Desiste, né? Esmorece, né? Não, foi o que eu... Por isso que eu falo. Um detalhe, se a gente observou que a gente discutiu nesse programa, já no anterior, não se falou em poder público. Não, a gente está falando aqui o que a gente vai fazer. Eu acho que cabe a nós essa preparação. Esperar vai dar morte, vai dar perda, então não posso esperar. Eu tenho que eu mesmo me organizar. Nós temos que incentivar as pessoas a se prepararem, né? A se prepararem. Conversando na rede social. A gente conseguiu ver a maçonaria fazer bastante coisa na época. E eu estava em contato com Porto Alegre. A maçonaria é uma entidade diferenciada. Nesse aspecto. Ela tem uma organização Rotary, Lions também são. Mas as nossas associações de bairro, os nossos conselhos, esses aí. Mas o que funcionou muito bem foi a nossa comunicação, que a gente, né? Como é que tá aí? Olha, tá assim, aqui a água tá desesperadora, te prepara que vai para aí. Então eles já estavam lá, afora o poder público também, né? Correndo o grupo de jipeiros fez miséria, acabamos com os nossos jipes, mas por uma causa nobre. O voluntariado foi nota 10, Exatamente. Né? Mas eu a penso... gente começou a ser barrado muitas vezes. O voluntariado precisava ter um planejamento desses voluntários também. Tipo, o poder público organizar quem gostaria de ser voluntário para eles já saberem e essas pessoas abrirem isso. Não é esperar o poder público fazer isso aqui, é nós organizar os voluntários de Pedro. Porque assim, esperar, mas não me avisar, não, vai trancar. Então assim, cabe a nós organizar os jipeiros, o voluntariado, seja para que tiver que ser. Até para acolherem pessoas nas suas casas. Tem muita gente, né, que se dispõe, né? Aqui em casa tem espaço, né? Pode ficar tantas famílias. E tem um detalhe, né? Chega uma hora que os caras não tem mais nem onde parar, vamos fazer alguma coisa, porque parado não dá para ficar. Então vamos ajudar todo mundo, a ideia é essa, né? Antes de entrar na minha casa, eu pegava meu barco e ajudava as pessoas, assim, a ir no mercado, a buscar um pão, a buscar uma pessoa que chegou, Rosana, chegou do trabalho e tal pessoa, e buscava o meu filho. A gente fazia esse frete voluntário, que era quase que uma brincadeira para ele, mas até a água adentrar na minha casa e mudar tudo, né? Aí tu passou a ser Eu passei a ser uma das vítimas também, né? Tá. Que mais a gente poderia fazer pensando nisso? Rezar bastante. Rezar. Muito. Sim. Eu acho que existe... Ou aconteceu um fato assim de choveu demais na cabeceira dos rios, todos os nossos rios, foi uma chuva meio concentrada num determinado vale.
só Deus mesmo. Eu ainda não acredito que vai vir uma isso vai igual. acontecer de novo. Ou, Eu acho que Sim. não. Eu tenho a fé de que vai, fé. mas aí é fé. Se eu olhar os números técnicos ali, a gente apavora. Eu já estive olhando isso também, né? E tem um detalhe também, quanto mais a gente alimenta essa ideia de que vai vir, mais ela se possibilita vir. Mas essa, Não, e outra mas essa coisa, mentalidade, ela impede que eu me prepare, Flávio. A Não, nossa não, lagoa, tu a nossa pode te lagoa preparar. Ah, sim. Agora, Mas sem ficar sem entrar na neura. martelando, não, vai vir, vai vir, vai vir. Eu andei E escrevendo muito outra, nós sobre temos isso. que Isso é um lado desassorear os rios. energético. Temos que desassorear os rios. Com certeza. Experimentem encher as calhas de chuva das casas de vocês de areia. Primeiro, a chuva que der vai inundar tudo. É a mesma coisa, se nós não tirar a areia do leito do rio para que possa se comportar como uma calha que corre daqui até o Jacuí, do Jacuí Estava fazendo esse trabalho ali de tirar areia e tal. Porto Alegre estava ridículo, os caras tirando areia. Tirando aqui. Tirando um lugar e botando no outro. Não tem cabimento. Aquilo ali é o fim da pegada. É. Tá, e a questão financeira? Bonito, uma coisa A dessa. questão financeira. Por exemplo, eu tenho uma experiência em empresa que foi criado um fundo que, por exemplo, a Rosane dava 5 pila por mês, o Flávio dava 5, a Alessio dava 5, e esse fundo foi feito, e quando chegava o momento de ia lá e ele fazia era um aporte Tinha uma financeiro. ação, né? Tinha uma ação. Não estou falando agora em questões de vai ter que pagar imposto, não vamos assim, mas uma coisa que seja comunitária, para poder aportar esse tipo de demanda, porque esperar que haja uma verba, tem que se passar no Congresso, e quando chega aqui, aí tu já passou 3 meses, 5 meses, né, e muitos não ganharam ainda. Então assim, acho que tem que ser uma coisa mais pronta. Isso sim eu vejo que é uma ação do município. A questão de um dinheiro que possa ser reservado, cadastrado, sei lá, mas que não pode ser roubado, né? A gente sabe que desviar é uma coisa do Não, tem brasileiro. os nossos areieiros aí que podem perfeitamente tirar. Tem que acontecer algum controle sobre isso, porque eles são malvados. Sim. A gente sabe, né? Sim. Mas existe o bom senso, onde eles podem tirar, que retirem as areias, não tem problema. Não vai ter custo, né? Digamos assim, no mínimo. Impostos e coisas, discussões à parte. Que conselho tu daria, Rosane, para as pessoas que estão nos assistindo em relação a como se preparar? Comprar o barco? Comprar barco. Não, eu digo não é tão caro, mas a gente fala, hoje eu já não poderia comprar um barco. Eu digo, naquela época eu trabalhava, não era Naquela época aposentado. até poderia, mas jamais imaginei que fosse precisar Não, comprar um barco. e não é só comprar o barco, tu tem que saber manusear e tem que ter o remo. Mas eu penso que tem que se prevenir, levantar as coisas, né? Ou chamar a prefeitura que fazem um trabalho de recolher móveis, né? Tem um número, eu sei que eu conheço pessoas que tiveram seus móveis recolhidos e depois seus móveis retirados. Isso eu acho um belo trabalho, né? Para quem precisa, esse trabalho precisa ser muito bem feito, né? Mas aí a parte já agendar. Não tenho família para me ajudar a levantar. Eu tenho, mas quem não tiver já tem que recorrer a esses órgãos para tirar seus móveis e procurar um lugar para ficar ou ir para esses lugares que a prefeitura, né, disponibiliza. E é isso. Flávio, quais são tuas recomendações? Damos meio minuto agora. Cara, é difícil, né? Tu dizer assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas o mínimo que tu tem que ter é essa visão de, a água está ali e a probabilidade dela chegar aqui É grande? é grande, então eu já estou, antes dela... Tu tem um ponto de começar, referência eu bem já vou antes, dar um já podia ter uns jeito 2, de- 3 dias de isso. preparo. Já vou E ter que quando for começar. dando enchendo dessas, não faça o que final, não pode ir dormir, tem que ficar acordado a noite A gente toda. tem experiência agora. Não. Sim. Quem acampa sabe que
Tá sempre ligado ali para ver onde é que tá vindo. Acampamento. a gente É a come vigília, lugar, a vigília da enchente, eu sempre falo. A gente fica na vigília. Vigília, perfeito. E não ficar vendo Vigília da televisão. enchente, é isso, não. Meu pai sempre ficava na vigília. A mãe ia lá em cima do segundo piso dormir e meu pai ficava. Bom é ter alguém para ficar na vigília. Mas houve uma enchente, eu O meu me filho lembro, isso fica. foi em 82, 84, por aí, que aqui não deu nem tempo, nem tempo, porque foi na madrugada, acho que abriram uma comporta. Sim, mas daí não entra sei a o que comunicação prévia, É. que a gente tem que ter o celular e começar a confiar em redes sociais de confiança. Uma coisa importante, vamos falar antes que a gente encerre, assim, ó, nós precisamos definir um ponto de nível de água, porque começou a dar discordância entre o nível que era fornecido, era considerado antigamente aqui, e um novo nível que teria sido. Então desequilibrou e tu não sabia o que e quem, tu não sabia em que unidade de medida te basear. Aí ficou para matar, né? Eles andaram alterando Vou pegar essa Isso é palavra. importante, muito ter um padrão, tal coisa lá, tal coisa, Está tal confuso, medida né? lá. Está confuso mesmo. Pessoal, muito obrigado. Rosane, 10. Fantástico. Marco também, Flávio. Agradeço e, por favor, sigam essas recomendações aqui que os flagelados estão repassando para todos. Grande abraço e até a próxima.